Olá meninas, tudo bem? Na aula de hoje nós aprenderemos a fazer esse lindo porta-celular da nova coleção África das Beltranas. Aqui é um painel de recorte, vem 10 recortes para poder fazer 10 porta-celulares. São estampas diferentes, estampas lindas. Então, se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Aciona o sininho para sempre ficar por dentro das novidades. Essa aula de hoje é em parceria com as Beltranas. Vou deixar aqui para vocês o cupom de desconto para estar acessando o site e adquirir esse lindo painel. Aqui na frente nós temos a abertura em aba, temos esse bolso principal, um bolso central e aqui atrás temos esse bolso em plástico e uma alcinha de mão para estar carregando esse porta-celular. Vai ser uma aula bem gostosa, então eu te convido a vir comigo e vamos costurar. O painel de recorte, ele vem com 10 estampas diferentes, então você consegue fazer até 10 porta-celulares. Aqui eu tenho ele, uma parte dele para mostrar para vocês, que os demais eu já cortei. Então, quando a gente recorta, ele vai ficar desse jeitinho assim, ó, tá vendo? A parte aqui equivale à parte das costas, a parte que vai atrás do bolso e a parte da aba. Então, é bem fácil, a gente só precisa estruturar na manta e costurar. Então, aqui nós temos toda essa parte da frente com a aba e a parte de trás, nós temos a parte de trás do porta-celular. Então, esse painel, ele te proporciona várias possibilidades de trabalhar e fazer um lindo porta-celular. Então, eu vou mostrar para vocês o material da aula de hoje. Então, para nossa aula de hoje, eu separei aqui os materiais que nós vamos utilizar. Aqui eu tenho a parte da aba, só tá o tecido aqui. Essa parte eu vou cortar aqui, bem na medida aqui do desenho. A parte de baixo eu estruturei aqui na manta R2, eu só passei no ferro. Essa parte nós vamos passar uma costura de segurança aqui bem na borda e vamos refilar. Então, essa parte aqui a gente reserva. A parte do bolso principal, que é a parte que vem com a estampa, eu colei aqui numa entretela de papel colante, tá? Essa daqui ela é uma medida intermediária, mas pode ser que você tiver aí. O interessante aqui é não agregar muita camada, porque como nós já teremos aqui mais 2 camadas de manta R2, vai ficar muito volume na hora de costurar. Então, essa parte que ela pode ser de entretela. Então, essa parte aqui também eu vou refilar na medida do meu desenho, vou fazer com vocês. Aqui eu tenho a parte de trás, tá? Só na manta R2. E aqui a parte que vai atrás do nosso bolso, também passei a ferro e aderi aqui na manta R2. Aqui eu tenho um debrum que vai no nosso plástico, bolso em plástico. É uma medida aqui de 5 centímetros de largura. E eu dobrei aqui no ferro e fiz como se fosse um viés aqui. Não se preocupem com as medidas, que eu vou deixar tudo descrito aqui no final do vídeo. Aqui uma vez no plástico cristal, esse daqui é gramatura 30. 3 vezes o nosso tecido de forro. Aqui também vou utilizar o viés do próprio tecido. Aqui eu tenho 32 centímetros de couro montana, para poder fazer a alcinha, um tirante de 5 centímetros por 1, aqui também é 32 por 1, um mosquetãozinho de 1 centímetro, uma meia argola de 1 centímetro e um conjunto de rebite para a gente fazer o acabamento aqui da nossa alça, tá? Então, primeiro a gente vai começar a refilar as peças para começar a costurar. Aqui, com o auxílio da minha tábua de corte, a régua de patchwork e o cortador circular, a gente só vai alinhar aqui na linha do nosso desenho. E aqui a gente corta exatamente nessa medida. Então, eu vou fazer isso aqui dos 4 lados. Essa parte aqui já cortei, então eu reservo. E agora, aqui nós faremos a mesma coisa, com um porém. Na altura, eu vou tirar 1 centímetro daqui pra cima do meu
do meu desenho. Então, como a minha marcação tá aqui, nesse modelo, a gente tira 1 centímetro aqui da altura. Assim, olha. E o restante a gente corta exatamente na medida. Então, essa parte aqui eu reservo. E desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Daqui pra cima eu tiro 1 centímetro. E dos 3 lados aqui, a gente corta na margem do desenho. Feito isso, eu vou pegar o isqueiro e vou selar os 4 lados. Nessa parte, a gente vai cortar a parte que tem só o tecido, bem na risquinha aqui do nosso desenho. E essa parte aqui, nós vamos passar na máquina e eu vou prender aqui, bem na margem da minha costura. Agora, eu vou passar essa costurinha aqui. Feito isso, agora eu posso cortar aqui, olha, refilar, sem cortar a costura. Agora, a gente vai unir frente com frente. Vamos prender aqui a toda essa volta. Eu vou prender aqui, para não sair do lugar. E pelo lado da manta, a gente vai passar uma costura aqui de um pé de máquina toda a volta. Nessa hora, eu gosto de utilizar esse guia com imã, pra gente fazer uma costurinha mais reta. Sempre que a gente faz trabalhos em aba, em fechamento, a gente diminui o ponto da máquina o máximo que você conseguir. Aqui eu tô utilizando o ponto 2,5. Então, eu faço um retrocesso aqui no começo. Então, percebam que a costura, ela fica bem certinha, tá vendo? E agora, aqui na parte arredondada, eu vou fazer um picotinho aqui, olha. Se você não tiver a tesoura de picote, faça pequenos piques com a sua tesoura. Só aqui nessa parte arredondada. Cuidado para não cortar a costura principal. E agora, a gente desvira aqui essa peça. Eu gosto de utilizar esse vincador aqui, mas se você quiser usar uma pontinha de um pincel, um hashi, também vai te auxiliar. Agora, a gente vai lá no ferro de passar, acerta bem essa aba aqui certinha
Eu não vou fazer essa costura aqui de presponto, tá? Como é uma parte pequena, eu acho que não tem necessidade, mas se você quiser fazer também não tem problema. Então, eu só vou passar aqui a ferro e já volto. Aqui eu já passei no ferro, então essa abertura aqui agora a gente pode fechar. Já aproveita que essa parte aqui tá pronta, a gente já pode dobrar aqui na parte de cima aqui e fazer o pique do meio para quando a gente for fazer a aplicação da aba. Então, agora a gente vai para a próxima etapa. Nós vamos preparar aqui o bolso principal. Eu tenho aqui uma vez tecido de forro e uma vez na estampa do bolso. Eu vou sobrepor aqui estampa com estampa. Alinho aqui bem certinho na parte de cima. Eu gosto de prender aqui para não sair do lugar. E nessa parte de cima aqui, nós faremos uma medida de 1 centímetro. Aqui a gente vai fazer um falso debrum. Se você gostar menor, quiser fazer com meio centímetro, também pode ser. Então, aqui nessa parte de cima, a gente faz a marcação e a gente vai passar a nossa costura exatamente sobre a linha. Então, aqui eu posso soltar os grampinhos. A gente traz esse tecido aqui pra trás, acerta aqui direitinho. Se quiser levar no ferro. E agora, a gente passa uma costura aqui de acabamento e já pode fechar aqui toda essa volta. Esse restante de tecido aqui, eu venho aqui e refilo. Então, essa parte tá pronta, agora a gente vai preparar a parte de trás do bolso. Nessa parte de trás do bolso, eu não vou fazer a marcação aqui sobre a manta, eu vou fazer a marcação aqui sobre o tecido. Então, eu pego a minha régua, faço a marcação aqui de 1 centímetro também. Pego aqui, como esse tecido ele não tem direção, então, eu posso sobrepor aqui. Então, aqui a gente alinha, olha, bem direitinho nessa parte de cima. E aqui a gente passa uma costura em cima da marcação. Aqui eu posso tirar o meu grampinho, trago esse tecido pra trás, acerta bem esse tecido aqui. Assim. E aqui também nós passaremos uma costura aqui de acabamento e já posso fechar toda essa volta. Agora, esse excesso aqui também eu posso refilar. Então, essa parte aqui tá pronta. Agora, a gente vai preparar a parte de trás da peça. Aqui na parte de trás, nós já faremos a aplicação da aba. Então, nessa parte aqui, eu vou dobrar aqui para achar o meio. Faço um pique. E exatamente aqui onde eu fiz o meu pique, eu vou centralizar aqui, olha. E aqui a gente vai passar uma costura de segurança.
aqui a minha aba já tá presa. Nessa parte do forro, na parte de trás aqui do tecido, nós faremos uma marcação de 1 centímetro também. Aqui eu tô utilizando o giz que apaga com ferro. Então, nós vamos colocar aqui, ó, estampa com estampa. Da mesma forma, a linha aqui bem certinho na parte de cima, prendo. Feito isso, a gente vai passar uma costura aqui em cima dessa marcação que nós fizemos. Solto aqui meus grampinhos, trago esse tecido para trás, a aba ainda fica pro meu lado. Trago esse tecido aqui, acerta a costura aqui bem certinha. A gente passa uma costura aqui e já faz o fechamento a toda a volta. E aqui eu vou refilar esse excesso de tecido. A primeira etapa aqui é a gente prender o bolso aqui na frente. Então, para garantir que vai ficar bem certinho, eu venho aqui, acho o meio. Nessa parte aqui também eu já dobro. Acho o meio. Centralizo aqui os piques. E aqui nós vamos prendendo aqui, olha. Acerta aqui bem certinho aqui na parte de cima. Então, com essa parte aqui presa, pelo lado contrário, a gente vai passar uma costura de segurança aqui toda a volta. Com essas duas partes prontas, agora nós vamos preparar o bolso em plástico que virá aqui. Lembre-se que o plástico a gente sempre corta ele 1 centímetro maior aqui nas laterais, que facilita bastante na hora da gente costurar. Então, eu vou pegar aqui, olha, o meu viés de tecido, vou encaixar aqui dentro. Na hora que ele estiver bem certinho, a gente passa uma costura aqui na beiradinha. Aí, aqui eu posso refilar aqui o excesso. E agora, a gente já pode aplicar esse bolso aqui. Nessa parte aqui, o que que nós faremos? Da base para cima, nós vamos marcar 17 centímetros. Então, você pega a sua régua de patchwork, alinha aqui, olha, bem certinho na lateral e no fundo, para não ficar torto. E aqui na parte de cima, a gente faz essa marcação aqui de 17 centímetros, tá? Vou pegar aqui meu bolso em plástico. A dica que eu dou aqui pra vocês é o seguinte, deixa só eu prender aqui, pra não atrapalhar. Eu nem vou usar alfinete, clipes, nada. Eu vou alinhar aqui, olha, sobre a linha, já venho aqui na máquina, faço um retrocesso em cima dessa parte. Então, aqui de um lado já tá preso. Agora, seguindo exatamente a linha que eu fiz, eu venho aqui do outro lado e vou fazer um outro retrocesso aqui deste lado. Certo? Então, aqui já tá preso.
Agora, eu desfiro essa peça e agora sim a gente faz uma costura de segurança, prendendo aqui a toda volta. E esse excesso aqui, então, eu posso cortar. Então, aqui a gente já pode colocar o nosso botão. E essa parte aqui já vai estar praticamente pronta. Eu vou dobrar aqui ao meio. Vou achar o meio aqui, onde eu vou encaixar o meu botão. Alinho aqui, olha, as duas partes, a parte de cima. E aqui eu vou fazer uma marcação. Então, exatamente sobre essa marcação que eu fiz, eu vou aplicar o meu botão tic-tac. Aqui onde eu fiz a marcação, eu vou fazer um furo. Aqui eu vou regular na parte menor do meu furador. Centralizo aqui e faço um furinho. Em cima dessa marcação, eu já posso marcar aqui a parte de baixo. Então, eu já posso vir aqui e furar aqui também. E agora, a gente encaixa aqui a parte redondinha em cima, a parte fêmea. Encaixa aqui no balancinho. O outro lado, eu coloco aqui na parte de trás. A parte macho, encaixo aqui. E aqui o botão já tá aplicado. Aqui também a gente já pode fazer a marcação dessa parte aqui do botão. Então, eu vou dobrar aqui ao meio. Eu sempre marco 1 centímetro acima aqui, olha. Então, nosso botãozinho vai aqui. Vou pegar o meu furador. E aqui eu vou aproveitar também, já vou fazer a aplicação do botão. Nessa parte, prestar atenção que aqui a nossa aba vai fechar pra cá, tá? Então, a parte da tampinha vai nessa parte aqui. Se você achar que vai se confundir, deixa para aplicar depois que a peça estiver praticamente pronta. Então, aqui eu já coloquei esse lado. E agora, a gente já pode começar a fechar a peça. Com essas duas partes já prontas, a gente já pode começar a fechar a peça. Aqui é importante a gente centralizar mais a parte de cima do que na parte de baixo. Aqui, se ficar com diferença, a gente tira depois. Então, eu vou acertar aqui bem direitinho a abertura. Encontro aqui bem direitinho. Centralizo aqui, vou prendendo as laterais. E venho prendendo. Agora que a peça tá toda presa, eu vou começar a minha costura por aqui com o retrocesso. Faço essa costura aqui a toda volta e termino aqui com o retrocesso. Agora que essa parte tá pronta, a gente vai fazer o arredondamento aqui na parte de baixo.
Essa parte arredondada, tanto você pode utilizar aqui um cone de linha, como a sua régua de canto. Essa aqui tem 5 centímetros a marcação que eu vou fazer, que é a mesma angulação aqui do nosso cone. Eu vou utilizar a régua aqui, que vai ficar mais fácil para vocês verem. Então, aqui eu tô pegando a margem da medida da costura de segurança que eu fiz. Então, em cima dessa linha aqui, a gente passa uma nova costura. Então, agora a gente pode cortar esse excesso aqui de tecido. Então, aqui fica a peça refilada. Agora, a gente já pode vir aqui fazer a aplicação da outra parte do botão. Nessa hora de aplicar o botão, aqui você vai só esticar aqui. Aqui não vai nenhuma costura, tá? Ela fica solta assim mesmo. Então, considerando que a gente vai colocar coisas aqui dentro, esse botão ele não pode ficar muito justo. Então, sem forçar muito o tecido, aqui eu vou pegar o meu giz, vou marcar aqui, olha, em cima do meu botãozinho, centralizo ele, e aqui eu tenho a marcação. Então, meio centímetro acima de onde eu marquei, eu vou fazer o meu furinho. Então, como a marcação ficou aqui, olha, eu vou marcar o meu botãozinho um pouquinho mais acima. Então, eu posso vir aqui com o meu furador. E marcar aqui a posição da outra parte do botão. Aqui eu pego o pininho, encaixo ele aqui por dentro, até ele apontar aqui. Depois que ele apontou, eu pego a outra parte, encaixo, e aí sim eu levo aqui no meu balancinho. E agora o meu botão ele já tá aplicado. Testo aqui para ver se tá funcionando. E agora a gente vai prender aqui o nosso tirante. Aqui eu tenho uma tirinha de montana de 5 por 1 centímetro e uma meia argola de 1 centímetro. Então, eu vou encaixar a meia argola aqui, dobro. Aqui, olha, bem abaixo da minha costura aqui, eu vou prender com o retrocesso aqui esse tirante. E desse outro lado, eu vou aproveitar já e vou prender a minha etiqueta. Normalmente, eu coloco aqui. Eu vou colocar ela um pouquinho mais embaixo hoje. Aí, você vê a posição que mais te agrada. Então, aqui a peça tá praticamente pronta. E agora, a gente já pode fazer a aplicação do viés. Nessa peça, eu optei por utilizar o viés do próprio tecido que eu utilizei no forro, mas se você quiser utilizar o viés industrial também não tem problema. Esse viés de tecido, eu cortei ele com uma largura aqui de 3,75 centímetros, tá? Num ângulo de 45 graus. Então, ele fica bem maleável. Então, pela parte de trás aqui da nossa peça, eu vou deixar sobrar uma pontinha. Com uma costura de um pé de máquina aqui, eu vou fazer um retrocesso. E agora, eu venho prendendo esse viés aqui normalmente.
Quando chegar na parte final aqui, eu ainda não vou dobrar esse viés pra dentro. Aonde terminar aqui, eu só faço um retrocesso. Então, aqui ficou assim, tá vendo? Então, aqui eu posso cortar. Essa pontinha aqui também eu posso cortar. E agora sim, como essa parte aqui tá presa, aí fica mais fácil pra me rebater aqui e prender ele, ficar certinho. Então, em cima dessa linha aqui, eu vou prender aqui o outro lado. E vou fazer isso aqui dos dois lados. E agora, com o auxílio dos clipes, a gente vai prendendo esse viés aqui, bem certinho aqui do outro lado. Então, aqui eu vou abrindo. E agora, a gente já pode começar a prender o nosso viés. Vou começar prendendo ele aqui pela parte de baixo. Aqui a gente abre aqui, dobra e dobra aqui de novo. Aqui eu abro, dobro e dobro de novo aqui. E agora, a gente pode passar a costura aqui de acabamento a toda volta. Começar a nossa costura por aqui com o retrocesso. Eu vou aumentar o ponto da máquina para 3,5 ou 4. E aqui no final, eu termino com o retrocesso. Então, agora a gente pode finalizar aqui com a alcinha de mão e a nossa peça vai estar pronta. Aqui eu tenho 32 centímetros por 1 de couro montana. Então, eu vou passar o isqueiro aqui, da parte que eu refilei, pra tirar esse arrepiadinho que fica. Então, aqui nós faremos o seguinte, eu vou colocar aqui, olha, o meu mosquetãozinho de 1 centímetro. Aqui eu vou deixar 2 centímetros passando, assim. E essa tira aqui, eu vou encaixar ela aqui por baixo. Então, vai ficar assim, olha. Aqui, pode fazer até um detalhe e cortar aqui, olha. Dobradinho assim, fica bonitinho.
Então, aqui a gente encaixa. Vou puxar um pouquinho mais. Encaixa aqui por dentro. Aqui, se você não tiver o rebite, você pode passar uma costura aqui também, tá? Não deixa de fazer a sua peça por falta de material. E aqui eu vou centralizar e vou fazer um furo. Feito esse furo, eu vou pegar aqui o meu rebite, encaixo aqui. E agora eu vou apertar aqui com balancinho. E aqui a minha alcinha tá pronta. Eu vou prender ela aqui. E o nosso porta-celular está pronto. Então, essa é a minha sugestão da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos que sempre tem uma novidade aqui no canal. Me sigam lá no meu Instagram, que também sempre tem novidades. E até mais!